De volta no quinto bloco do nosso programa, e vamos continuar essa conversa com Augusto Rocha, que é doutor em transporte, formado pela COP do Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar essa tua experiência, Augusto, discutir a questão da infraestrutura voltado para a universidade. O que a universidade tem pensado, o que a universidade tem construído de soluções para a gente vencer os desafios da infraestrutura logística na Amazônia? Dentro do programa de mestrado em engenharia de produção, nós temos um grupo de alunos que tem trabalhado essa questão da competitividade logística. Então hoje nós temos alunos de mestrado fazendo pesquisas voltado para cada um dos modais de transporte. Ou seja, nós temos alunos estudando o modal aéreo, alunos estudando o modal hidroviário e temos alunos estudando o modal rodoviário. E a partir daí está sendo feito um índice da competitividade logística do Polo Industrial de Manaus. Então esse índice está sendo desenvolvido em conjunto com o Centro da Indústria do Estado do Amazonas e com a Federação da Indústria do Estado do Amazonas, de tal forma que a Comissão de Logística, interagindo com esses alunos, estão desenvolvendo pesquisas aplicadas, são mestrados, mas é um mestrado profissional, que está aplicando essa pesquisa e vai emergir disso esse indicador para ver se nós estamos evoluindo na competitividade ou não, ou estamos de outra forma. Que está analisando especificamente o quê? O que incomoda o empresário? O que incomoda o empresário houve uma primeira pesquisa que identificou o incômodo do empresário. O incômodo do empresário é tempo e custo. Então são esses os dois incômodos do empresário. Uma segunda pesquisa verificou o seguinte, que a carga de Manaus ela vem de uma determinada localidade para Manaus e ela sai de Manaus para outra localidade em forma de produto acabado. Então a segunda pesquisa analisou essa origem e destino de carga. E essa terceira pesquisa, na verdade, terceira, quarta e quinta pesquisa sobre esse tema, está analisando os modais principais. Então essa é a ideia. Olha só, veja bem como isso é importante. Quando eu penso em avaliar o desempenho de qualquer atividade, naturalmente eu estou buscando conhecer os detalhes desta atividade. Porque para eu conhecer, eu tenho que medir. A questão é, medir para quê? Para conhecer. Conhecer para quê? Para melhorar. Então você que me acompanha agora, vai ser muito difícil você fazer uma boa gestão em qualquer atividade se você não conhece o verdadeiro comportamento de cada etapa do processo que você gerencia. Então, só para ilustrar, Augusto, o que você está dizendo e mostrar a importância, observa você que é gerente de um banco, por exemplo. Então, de repente, você tem ali 3 caixas, ok? E um caixa, por exemplo, tem um tempo médio de atendimento de um cliente de 10 minutos. Aí, de repente, ele passa a atender em 5 minutos. Reduziu o tempo. Tudo bem? Mas você, enquanto gestor, tem que verificar se a redução do tempo não comprometeu outro indicador da qualidade, que é a qualidade. Então você sempre precisa pensar isso de maneira sistêmica. É interessante que você observe isso. Agora, se você não mede, você não vai conhecer teu processo. Então, se eu perguntar para você, teu cliente está satisfeito? Só vai saber se medir. Qual é o teu custo? Se você medir. Quantos lotes de produtos chegam reprovados na semana? Só se você medir. Qual é o tempo de transporte do teu produto acabado? Só se medir. Qual é o lead time que você tem entre fornecedor e você? Só se medir. Então, quer dizer, se você não mede as atividades, você fica, no meu entender, com a gestão comprometida. Portanto, aqui está um exemplo interessante de uma atividade importante que está sendo feita na área de logística, que é pesquisa, para que nós possamos conhecer os verdadeiros indicadores daquilo que, como o Augusto falou, incomoda o nosso empresário e a partir daí eu já passo a conhecer a cabeça do empresário, o pensamento dele, que a preocupação dele então está residindo em tempo e custo. Se eu sei disso, eu posso definir estratégias adequadas para resolver essas questões e melhorar esses índices, né, esses indicadores de desempenho, né? Exatamente. Só com essa gestão, só com a descoberta do que é que incomoda, do que é o elemento da administração, é que se pode administrar. Então, o que a universidade quer contribuir com isso são com os seus alunos fazendo pesquisa, interagindo com as empresas, não uma pesquisa isolada da realidade, então é uma pesquisa aplicada, voltada a essa realidade do empresário para aumentar a competitividade do polo industrial de Manaus. Então, o que se busca é essa competitividade do polo e ao aumentar a competitividade daqui, isso pode ser transposto também para outras regiões, para o desenvolvimento do país, que é o que se busca dentro da Universidade Federal. E como é que o empresário vai conhecer os resultados? Está sendo feita essa interação com o Centro da Indústria e com a Federação da Indústria. Então, a Comissão de Logística do Centro da Federação da Indústria, com as empresas, eles estão interagindo dentro desse contexto. Agora, essas pesquisas já detectaram o que mais além dessa vontade, essa preocupação do empresário com tempo e custo? Identificou a origem e destino de carga.
nós fizemos um software, um armazém de dados, e esse armazém de dados está hoje no Centro da Indústria do Estado do Amazonas, interagindo com a Secretaria de Fazenda a partir do Banco de Dados de Nota Fiscal Eletrônica. Então, já existe essa interação, já existe essa compreensão da movimentação das cargas. Também já existe uma compreensão sobre as etapas do processo de liberação de carga. Por que demora 3 dias para liberar uma carga que viajou 4 horas? O que é que leva a acontecer isso? Então, já existe uma compreensão disso, já existem alguns artigos publicados intermediários sobre esse assunto, já foram publicados em eventos nacionais e internacionais analisando essa questão. Veja bem que aí nós estamos começando a trabalhar dentro de um conceito moderno, de um conceito atual, que é a visão sistêmica. Quer dizer, o fluxo de carga, ele envolve quantos atores? O transportador, o governo, o empresário que tem interesse naquela carga, ok? E outros atores como aqueles que fornecem, por exemplo, serviços na área da informação, né? Rastreamento, etc. Então, o resultado final disso em termos de custo, qualidade, tempo e produtividade é o composto da participação de todos esses atores. Aí você diz assim, mas Campos, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem muito, sabe por quê? Porque o produto que você compra no final da cadeia produtiva, ou seja, no varejo, quando você vai numa loja, o que você paga por ele, ali naquele custo está inserido toda a ineficiência de cada um desses atores, né? Então você que é dono de uma empresa, que tem um transportador, okay? Você vê uma coisa errada no teu transportador, você não pode dizer que tu não tem nada a ver com isso, que isso não impacta na tua atividade. Impacta sim, porque na planilha de custo dele vai estar a ineficiência dele, é você que vai pagar por isso. E que no final paga o cidadão que consome o produto no final da cadeia. E aí fica uma reflexão, Augusto, interessante, e nós observamos cada vez mais a competição sendo cadeia com cadeia e não uma empresa com outra empresa. Em função disso que nós estamos discutindo aqui, não é verdade? Isso, o que existe hoje é um conceito de empresa estendida. A empresa ela não é mais só o domínio dela. A empresa ela está inserida em um contexto maior que são seus fornecedores, são seus clientes. E de outra forma, ela está inserida naquele cluster, naquele aglomerado de empresas daquela região. Então, depende da formação das pessoas para a mão de obra ser qualificada da maneira adequada para que se produza com eficiência, com eficácia, enfim, com toda a assertividade que se espera. Depende de todo esse contexto. Então, as empresas elas não são mais solitárias nessa busca. Envolve as universidades, envolve as entidades de classe. Então, elas têm que ser solidárias, no mínimo. No mínimo, e normalmente muito mais do que isso para que elas consigam efetivamente ser mais competitivas, porque o que o mundo busca hoje é um preço melhor de produto, uma solução melhor, e efetivamente só se consegue em conjunto, não se consegue mais isso de uma maneira isolada, não se produz mais produtos ou ciência de maneira isolada. E a análise micro que nós estamos fazendo aqui nessa discussão, ela tem tudo a ver com o nosso tema maior, que é logística aqui na nossa região amazônica, né? Porque de repente você vê um produto em movimento em um navio, okay? Ou em uma carreta, mas existem outras atividades que estão sendo feitas e especificamente, como foi dito aqui, a questão do tempo é fundamental e o tempo total é que vai impactar com certeza no custo para mais ou para menos. Portanto, é uma discussão que nós estamos travando em um ambiente micro, mas que impacta sem dúvida alguma no resultado global. Augusto, mais alguma orientação, mais alguma informação? Como consideração final, parabenizá-lo pelo programa e pela reflexão. A grande consideração é que o Brasil precisa reduzir os custos de infraestrutura de transporte. Nós precisamos ter aí pelo menos 2% do nosso PIB investido em infraestrutura de transporte a cada ano, para que a gente rompa essa desigualdade de subdesenvolvimento, para que nós deixemos de ser o país do futuro e passemos a ser o país do presente, uma vez que precisamos transformar essa realidade de deficiência de infraestrutura para que não tenhamos essa dificuldade tão grande de produzir, para que a produção escoe com facilidade e aumente a acessibilidade das empresas e das pessoas de todas as regiões. Chegamos ao final de mais esta edição do nosso programa. Trouxemos para você reflexões interessantes a respeito da logística, enfocando o transporte rodoviário e o transporte aquaviário. Mais detalhes desta edição você pode acompanhar em nosso endereço eletrônico www.amazonsat.com.br. Pode também nos acompanhar em nosso endereço de Facebook, que está aqui no rodapé do seu televisor. Espero que esta edição, que os temas abordados aqui tenham servido de ilustração e aprendizado para você, contribuindo assim por teu sucesso, porque você sabe, nós do Zona de Desenvolvimento estamos de fato comprometidos com o teu sucesso. Até a nossa próxima edição.